que a PGR denunciou o ministro das Comunicações, Juscelino Filho, por corrupção. Ele, inclusive, deixa o cargo já nessa terça-feira. Quais são as informações? O que já se sabe? Olha, a assessoria de imprensa aqui do Palácio do Planalto explicou agora há pouco que foi o seguinte: o presidente Lula telefonou para o ministro das Comunicações antes de embarcar para Honduras. Ele vai participar da reunião da CELAC e pediu que o ministro deixasse o cargo, pediu que ele se dedicasse à defesa e não dentro da administração federal. Agora há pouco, o ministro Juscelino Filho, ele divulgou nota dizendo o seguinte, que ia deixar a administração federal, pedir para deixar o cargo. Ele disse que pediu para deixar o cargo. O Palácio do Planalto disse que o presidente pediu para que ele saísse do governo, mas segundo o então ministro das Comunicações, deixar o cargo teria sido a decisão mais difícil dele durante a vida política. Ele disse que vai se dedicar à defesa, nega as acusações, disse que não quer de nenhuma forma comprometer a administração federal e, inclusive, ele está deixando o cargo para evitar ruídos, para evitar que a permanência dele possa interferir em ações aqui da administração federal. Agradeceu ao presidente Lula, disse que sempre teve o apoio de Lula e que, por isso, ele é muito grato e disse que o mais importante nesse momento é proteger o projeto de país que ele ajudou a construir e em que ele, inclusive, segue acreditando. Ele explica que vai se dedicar à defesa e União Brasil, o partido de Juscelino, ele também desejou boa sorte ao ministro, disse que continua confiando nas alegações do ministro de que ele não teria responsabilidade nessas denúncias envolvendo liberação de emendas parlamentares na época em que ele era ainda deputado federal. Aqui dentro da administração federal, a expectativa é de que o Ministério continue com o União Brasil e o partido, inclusive, já está indicando representantes para substituí-lo. E a avaliação que se faz nesse momento é que essa conversa sobre um possível substituto, um deputado federal, essa conversa vai ser feita diante do presidente Lula quando ele voltar de viagem. Lula deve retornar ao Brasil na madrugada da próxima quinta-feira e aí vai discutir a questão. O deputado que vai ser indicado para substituir Juscelino Filho é Pedro Lucas e, segundo o União Brasil, seria o mais cotado para assumir a pasta. Teria sido feita por Elmar Nascimento, é um parlamentar do Maranhão e do União Brasil. Luciana Verdolim, você fica atenta, você volta daqui a pouco com outras informações, já para girar direto os nossos comentaristas, a Deise Ciocari e também o Acácio Miranda. Tudo bem, Deise? Boa noite para você, bem-vinda. É a tal da reforma ministerial forçada, né? E você se lembra que no ano passado o presidente Lula afirmou que se ele fosse denunciado, o agora ex-ministro Juscelino, obviamente ele deixaria o governo. E efetivamente é o que aconteceu agora. O ministro toma uma decisão correta de se antecipar e deixar o cargo, poderia trazer muito mais desgaste para o governo. Bom trabalho. Boa noite, Thiago. Obrigada. A Cássio, os amigos da Jovem Pan. Ele toma uma decisão que ele já deveria ter tomado há muito tempo, né? Vamos combinar. Assim que o ministro tomou posse, já teve denúncias em torno da administração dele. Então, essa saída dele, ela já deveria ter acontecido há muito tempo, né? E o que a gente vê, o que a gente tem comentado aqui no jornal já há algum tempo, né? Essa questão da irresponsabilidade, da falta de ética e de moral diante de cargos públicos, né? É a exposição de uma engrenagem política que há muito tempo se perpetua sob esse verniz de institucionalidade, né? Esse uso das emendas parlamentares como uma ferramenta de barganha política, de reforço de capital eleitoral, e aí em casos como esse do Juscelino, de favorecimento pessoal mesmo, né? Então a saída dele, a saída desse ministro, embora ela seja simbólica, ela não resolve, infelizmente, a raiz toda do problema, né? Eu acho que muito pelo contrário, ela ilustra uma fragilidade de um sistema em que o executivo continua dependendo da liberação de verbas individuais para manter o apoio no Congresso. Infelizmente, o sintoma de uma disfunção sistêmica. Enquanto não houver uma reforma estrutural, a gente vai continuar vendo isso acontecendo.
E, Acácio, o partido já está se mobilizando, já tem até a indicação de Pedro Lucas Fernandes, que é um parlamentar do Maranhão. Agora, imagino, a gente já falou, inclusive na semana passada, da divisão do União Brasil, inclusive com o lançamento da pré-candidatura de Ronaldo Caiado, que tem gente no partido que defende o desembarque do governo, mas é difícil saber se isso pode acontecer agora, não é, Acácio? Bem-vindo, boa noite para você. Boa noite, Thiago. Boa noite, Deise. E boa noite especial à nossa audiência. E talvez a indicação do Pedro Lucas seja sintomática e seja muito representativa dessa fragmentação do União Brasil. Quando nós olhamos para o histórico deste parlamentar e virtual ministro, ele, além de ser do Maranhão, construiu sua carreira política na aba do atual ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, porque ele integrou em diversos cargos o governo do Flávio Dino, os governos do Flávio Dino, enquanto governador do Maranhão. Então ele é de uma ala do União Brasil que esteve mais próxima a governo de esquerda. Óbvio, de forma pragmática, a Deise bem citou e vale reiterar, nós falamos ontem sobre o presidencialismo de coalizão, falaremos hoje sobre presidencialismo de coalizão e todas as vezes que citarmos o Congresso Nacional Brasileiro, muito provavelmente falaremos dessa modalidade de governabilidade e do pragmatismo dos parlamentares. O que mais me surpreende, confesso a você, é essa troca rápida. Não foi confirmado, obviamente, mas em Brasília muito se diz sobre isso. Isso mostra que, mesmo dividido, não há vácuo de poder. União Brasil vai fazer valer a sua prioridade de escolha. E uma pergunta rápida para os dois, começando por você, Deise. Alguma lembrança de legado do ministro Juscelino no governo, em 2 anos e meio quase de governo? Não. E você, Acácio? Não. Também não. Eu só lembro exatamente das denúncias, porque logo que ele foi empossado, começaram essas denúncias. Então, acho que elas são a grande marca da passagem dele. Pois é, então pelo menos até amanhã teremos talvez uma situação mais clara do sucessor, a confirmação talvez do novo ministro nessa reforma ministerial forçada no governo Lula.